Klaus Barbie. Os carniceiros do regime nazista. Assinaturas do mal. Klaus Barbie foi um oficial da SS, conhecido pela brutalidade com que torturava os seus prisioneiros, o que lhe rendeu o apelido de Açougueiro de Lyon. Barbie nasceu em Bad Godesberg, perto da cidade de Bonn, no ano de 1913. Filho de professores, perdeu o pai em 1933, o que de certo modo impediu economicamente que Barbie frequentasse a universidade para estudar teologia. Ele cresceu num ambiente de forte ressentimento contra a França, exacerbado pelo pai, que lutara na Primeira Guerra Mundial. Em 1935, aos 22 anos de idade, ao buscar trabalho, Barbie juntou-se à SS. Ele iniciou suas funções junto ao Serviço de Segurança, ou SD, o que era o setor primário da rede de serviços de inteligência do regime nazista, onde foi treinado como interrogador, um papel que exerceu de forma brutal. Líder da Gestapo. Extremamente cruéis, assassinos, sem nenhum remorso e assustadoramente frios e calculistas. É assim que os agentes da Gestapo eram conhecidos. E com Klaus Barbie, a história não era diferente. Apelidado de o Açougueiro de Lyon devido ao seu reinado de terror na cidade francesa ocupada pelos nazistas. Barbie não apenas enviou judeus para os campos de concentração, como também torturou franceses e combatentes da resistência. Em 1940, Barbie foi enviado para a Holanda, onde foi responsável por capturar os refugiados políticos alemães e o povo judeu. 2 anos depois, ele foi enviado para Dijon e no mês de novembro do mesmo ano para Lyon, onde assumiu a direção da Gestapo, a polícia secreta do Estado, organização que investigava, torturava e prendia opositores ao regime nazista entre 1933 e 1945. Durante este período, Barbie foi responsável por 2 atos mais infames cometidos pelos nazistas na França. O primeiro foi o assassinato de Jean Moulin, herói da resistência francesa, a quem Barbie interrogou e torturou pessoalmente todos os dias durante 3 semanas. Ele morreu perto da cidade de Metz no dia 8 de julho de 1943, quando era levado ao caminho do cativeiro na Alemanha, devido à brutalidade que sofreu em suas torturas. O segundo crime foi a destruição de um campo, onde se escondiam crianças judias, todas com idades inferiores a 14 anos. As 44 crianças se refugiaram em Isieux, uma pequena aldeia perto de Lyon. Barbie, decidido a cumprir o programa nazista chamado Solução Final da Questão Judia, encontrou as crianças que foram depois deportadas para morrerem nas câmaras de gás em Auschwitz, o mais cruel campo de extermínio da história da Segunda Guerra Mundial. Os atos de Barbie que mais chocaram a sociedade foram os de tortura durante os interrogatórios. Oficiais da Gestapo espancavam os prisioneiros para assegurar que estes não reagissem durante o interrogatório e os deixavam sozinhos por horas. Os testemunhos deixados por algumas das suas vítimas não deixam quaisquer dúvidas sobre a crueldade e o prazer com que executava os atos de tortura. A fuga. Após a libertação da França pelos aliados, Barbie fugiu para a Alemanha, onde, com identidade falsa, juntou-se a outros oficiais nazistas na formação de uma organização clandestina anticomunista. Mas, em 1947, a contra-espionagem dos Estados Unidos desmantelou essa organização e, em troca de sua cooperação nos esforços de contra-espionagem contra a União Soviética, que ocupava a zona oriental da Alemanha e de Berlim.
Barbie trabalhou como agente de Washington na Alemanha durante 2 anos. Em 1949, foi posteriormente transportado às escondidas para a Bolívia, onde adotou o nome de Klaus Altman, prosseguindo em seu trabalho como agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, onde ajudaria grupos paramilitares de direita na América do Sul a derrubar seu governo, vender parte da cocaína a narcoterroristas, inclusive ao próprio Pablo Escobar, e ajudar a CIA a rastrear e matar Ernesto Che Guevara, revolucionário argentino. Além de trabalhar para os norte-americanos, Barbie prestou serviço para os vários governos militares da Bolívia, fornecendo a eles uma expertise similar à que realizava para o regime nazista, interrogando e torturando os opositores políticos até que fossem executados ou mortos em decorrência dos maus tratos. A prisão. Depois de ter sido encontrado na Bolívia em 1971, mesmo acreditando estar a salvo de qualquer perigo, todos os esforços de mais de uma década e de um tortuoso processo de documentação do casal Claresfield, que caçava nazistas, em 1983, o governo boliviano aceitou extraditá-lo para a França. Era o começo do fim para o temível oficial da SS, para aquele que havia sido o Carrasco de Lyon. O fim de Klaus Barbie. Depois de sua extradição, finalmente em 4 de julho de 1987, Barbie, aos 73 anos de idade, foi considerado culpado por seus crimes. Foi sentenciado a passar o resto de seus dias na prisão. O carniceiro de Lyon foi declarado culpado por 17 crimes contra a humanidade por um tribunal penal. Contudo, o seu tempo na prisão não durou muito, já que o criminoso foi acometido por leucemia, câncer de coluna e de próstata, 4 anos após a sua condenação. O ex-agente nazista faleceu na prisão em 25 de setembro de 1991, aos 77 anos de idade. Klaus Barbie. Os carniceiros do regime nazista. Assinaturas do mal.